Imagine um dia comum de terça-feira. Você está no trânsito, reclamando do calor, ou talvez esteja em casa, observando a luz do fim de tarde tingir as paredes de laranja. O relógio marca exatamente agora e nesse milésimo de segundo, sem qualquer aviso, o sol simplesmente apaga. Não existe uma explosão, não há um clarão ofuscante, apenas o nada. Mas aqui está o detalhe mais aterrorizante. Você não saberia. Pelos próximos 8 minutos e 20 segundos, você continuaria ouvindo os pássaros, sentiria o calor na pele e veria o azul do céu. O mundo estaria em paz, banhado por uma luz fantasma, emitida por uma estrela que já não existe mais. Estamos todos vivendo em um tempo emprestado, correndo em direção a um abismo cósmico que viaja a 300 mil quilômetros por segundo. A pergunta não é apenas se morreremos, mas como a humanidade se comportaria nos últimos suspiros de um planeta órfão. Se você sente que a sua curiosidade é o que nos mantém explorando o desconhecido, este é o lugar onde deciframos o impossível. Antes de mergulharmos no frio absoluto, clique no botão de inscrição e ative as notificações. O que vamos narrar agora não é apenas ciência, é o obituário da nossa civilização. 850 segundos. Esse é o tempo que a última frota de fótons leva para cruzar o vácuo até encontrar sua retina. Quando esse último exército de luz passar por nós, a escuridão não será como uma noite comum. Será um blackout existencial. A Lua, que apenas reflete o brilho solar, desapareceria instantaneamente. As estrelas, antes ofuscadas pela poluição luminosa e pela atmosfera, brilhariam com uma nitidez violenta e indiferente. Nas primeiras horas, o pânico seria global, mas não pelo frio. A temperatura não cairia para zero imediatamente. A Terra é um organismo massivo e possui uma memória térmica formidável. Nossa atmosfera funciona como um cobertor espesso, retendo o calor acumulado por bilhões de anos. Nas primeiras 24 horas, a temperatura global cairia apenas alguns graus. O verdadeiro caos seria psicológico. Imagine o terror de 4 bilhões de pessoas mergulhadas em uma noite que recusa o amanhecer. Os sistemas elétricos colapsariam sob a demanda, desesperada por aquecimento e luz artificial. Mas enquanto a humanidade grita no escuro, algo muito mais fundamental e silencioso estaria acontecendo. A fotossíntese pararia no exato momento em que a luz se apagasse. Cada planta, desde a menor folha de grama até a mais vasta floresta de sequoias, pararia de produzir oxigênio. O mundo pararia de respirar. No entanto, não morreríamos sufocados. A atmosfera terrestre contém oxigênio suficiente para sustentar a vida por milênios. O problema não seria o que respiramos, mas o que comemos. E claro, o frio que está por vir. Ao final da primeira semana, a temperatura média da Terra cairia para 0 graus Celsius. Parece suportável, certo? Mas não se engane, isso é a média global. Lugares que já são frios se tornariam zonas de morte instantânea. A rede elétrica, o motor da nossa civilização, começaria a falhar permanentemente. Sem sol para evaporar a água, o ciclo hidrológico seria interrompido. A neve começaria a cair, mas não derreteria. Nunca mais. Aqui, abrimos um loop que a maioria das pessoas ignora. O que aconteceria com a trajetória da Terra? O Sol não é apenas nossa lâmpada, ele é nossa âncora. No momento em que a massa do Sol desaparecesse, o campo gravitacional que nos mantém em órbita sumiria na mesma velocidade da luz, a Terra deixaria de girar em elipse e seria lançada em uma linha reta, como uma pedra solta de um estilingue cósmico. Estaríamos viajando a 30 km por segundo em direção ao vazio absoluto do espaço interestelar. Onde você estaria quando o termômetro marcasse menos 70 graus? Se você está fascinado por essa jornada, ao fim de tudo, deixe seu like. É o seu engajamento que nos permite continuar explorando esses cenários extremos que desafiam a lógica. Um mês após o apagão, a Terra seria um deserto branco e silencioso. Os oceanos começariam a congelar, mas a água tem uma propriedade milagrosa.
O gelo é menos denso que a água líquida. Isso significa que a superfície dos mares se transformaria em uma blindagem sólida de quilômetros de espessura, enquanto o fundo permaneceria líquido por algum tempo. Nesse estágio, a vida na superfície seria impossível para qualquer criatura que não fosse humana e equipada com tecnologia de ponta. As plantas teriam morrido, os animais herbívoros teriam sucumbido ao frio e à fome, seguidos pelos predadores. A cadeia alimentar estaria em frangalhos. A humanidade teria que se refugiar. Mas onde? O destino mais lógico não seria a superfície, mas as profundezas. A energia geotérmica, o calor que emana do núcleo incandescente da Terra, passaria a ser nossa única moeda de sobrevivência. Cidades como a Islândia, que já vivem do calor vulcânico, seriam os últimos redutos da civilização. O fundo do mar, próximo às fontes hidrotermais, seria o único lugar onde a vida biológica original da Terra poderia resistir. Lá, micro-organismos não dependem do Sol, mas de compostos químicos e do calor das entranhas do planeta. Nesses oásis abissais, a vida continuaria, alheia ao fato de que sua estrela-mãe se foi. Ao completar um ano sem o Sol, a temperatura da superfície chegaria a insuportáveis 200 graus negativos. Nesse nível de frio, a própria atmosfera começaria a sofrer uma transformação bizarra. O ar que você respira, menos composto majoritariamente por nitrogênio e oxigênio, menos atingiria seu ponto de condensação. Primeiro, ele se transformaria em uma névoa espessa. Depois, começaria a chover ar líquido. Eventualmente, ele nevaria. A atmosfera inteira da Terra desabaria sobre o solo em uma camada de gelo químico. O planeta, agora, seria uma esfera de rocha e gelo, perfeitamente lisa, vagando na escuridão eterna. O silêncio seria absoluto. Não haveria vento, pois não haveria pressão atmosférica ou calor para mover as massas de ar. A Terra seria uma tumba criogênica, preservando os restos de uma espécie que um dia sonhou com as estrelas. Mas existe uma reviravolta, uma esperança matemática. A Terra, lançada ao espaço interestelar, deixaria de ser um planeta de um sistema solar para se tornar um planeta órfão. Existem bilhões desses nômades vagando pela Via Láctea, e o espaço, embora vasto e vazio, não é totalmente desprovido de vizinhos. Em sua jornada de milhões de anos pelo vazio, a Terra poderia, por uma chance estatística mínima, ser capturada pela gravidade de outra estrela. Poderíamos entrar em uma nova órbita. O gelo atmosférico derreteria, os oceanos voltariam a ser líquidos e o ar voltaria a ser gás. Mas seria tarde demais para nós? Talvez não. Se a humanidade conseguisse sobreviver por gerações em bunkers nucleares ou cidades subterrâneas alimentadas pelo núcleo do planeta, seríamos os herdeiros de um novo amanhecer, em um sistema solar completamente diferente, olhando para um sol que nunca vimos antes. A ciência nos mostra que somos seres de luz, moldados pelo calor de uma estrela média na periferia de uma galáxia espiral. Sem o Sol, não somos apenas órfãos. Somos viajantes em um navio sem capitão, navegando por um oceano de nada. Mas mesmo no frio mais extremo, no escuro mais profundo, o que define nossa espécie é a recusa em aceitar o fim. Buscaríamos o calor no centro da Terra, buscaríamos a luz na fusão do átomo. O desaparecimento do Sol hoje seria o fim do mundo como o conhecemos. Mas seria também o início de uma epopeia espacial, que nenhum autor de ficção científica poderia prever. O universo é um lugar vasto, violento e indiferente. E nossa existência é um milagre sustentado por um equilíbrio delicado de gravidade e radiação. Se o Sol se apagasse agora, o que você faria com seus últimos 8 minutos de luz? Olharia para o céu ou abraçaria quem você ama? Conte pra gente nos comentários. Qual seria sua prioridade se soubesse que a escuridão é inevitável? Compartilhe este vídeo com aquele amigo que ama astronomia e vamos debater o destino da nossa pequena nave azul no cosmos. Até a próxima fronteira.